Olá, meu nome é Mayra Fernanda, eu sou psicóloga e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre como as formas dos meus atendimentos, como que eu atendo os pacientes, as demandas que chegam para mim. Porque às vezes as pessoas querem saber como é, nunca passou por uma psicoterapia e gostaria de saber como é que funciona. Bom, quando um paciente vem para mim, primeiro eu tento esclarecer com ele foram os motivos dele procurar por um psicólogo e quais são os objetivos dele dentro de uma terapia. Muitas vezes a pessoa chega assim com uma queixa de sofrimento psíquico, algum tipo de depressão, né? Alguma dificuldade emocional, dificuldade no trabalho, dificuldade no relacionamento. Então, a pessoa chega com uma queixa e eu pergunto para essa pessoa o que ela quer mudar. Então, a primeira coisa que eu estabeleço já no primeiro contato com o meu paciente são os objetivos que ele quer alcançar comigo. Se ele quer melhorar a depressão, se ele quer entrar, né, num programa de emagrecimento, emagrecer, se ele quer se resolver num problema de relacionamento, no trabalho, seja qual for. Então, no primeiro dia que eu já atendo essa pessoa, eu já tento esclarecer com ela por que ela veio me procurar. Então, eu estabeleço os objetivos já no primeiro dia. Depois disso, eu vou querer saber toda a história desse indivíduo desde a concepção dele. Então, eu sempre vou perguntar e eu sempre vou querer saber a história de vida, de como os pais se conheceram, como que foi o casamento dos pais, como foi a criação do meu paciente, a infância, a adolescência, os relacionamentos que teve no decorrer da vida até chegar nos dias atuais. Eu pergunto tudo e o paciente vai contando a história. No decorrer, esse é o psicodiagnóstico, né? No decorrer que o meu paciente vem contando a história dele, muitas vezes eu percebo que o paciente começa a se perceber que o motivo que levou ele a buscar a terapia não foram aqueles os objetivos que a gente estabeleceu no começo. Ele começa a ver falhas, falhas psicológicas, né? Erros, crenças erradas, né? Comportamentos que levaram a sofrimento, tudo no decorrer que ele vai contando a história de vida, desde quando ele viu o casamento dos pais, ou assim, o envolvimento dos cuidadores, que algumas pessoas não têm pais, foram criadas por várias pessoas ou outras pessoas. E o paciente, no decorrer que ele vai me contando toda essa história, ele vai percebendo e a partir daí ele já começa a mudar. Enquanto ele vai contando a história, ele já começa a mudar a forma de pensar dele. Enquanto eu não ouço a história toda do paciente, eu não faço uma intervenção pontual. Primeiro eu tenho que saber por que aquela pessoa funciona daquele jeito, por que aquela pessoa, quando e como foi o processo de depressão, que são os casos que mais chegam, quando foi que deu um problema, né, no percurso da história do paciente. Geralmente, para contar a história de vida do paciente, ele demora assim mais de um mês, vai assim mais de 6 encontros, 6 terapia, mas vai depender do paciente também, pode ser mais, pode ser menos. E quando ele finaliza essa história, aí aí a gente faz uma intervenção. Eu trabalho com a terapia comportamental, psicoeducação, e eu vou ensinando pro paciente outras formas, corrigindo as formas de pensar, desconstruindo alguns tipos de crença, revendo alguns conceitos que o paciente tem de si, do mundo e dos outros, porque a gente, né, o psicólogo comportamental trabalha 3 coisas: como o paciente se percebe,
como ele percebe o mundo e como ele acha que as pessoas percebem ele e o mundo. Então são três coisas. E às vezes todas ou uma dessas bases estão com alguma distorção cognitiva no sentido de achar errado, alguma falha de pensamento, de crença. E aí eu trabalho desconstruindo a crença que o paciente tem daquilo, seja da vida, seja de pessoas, seja de qualquer coisa. A intervenção é quase 90% da responsabilidade do paciente, porque eu passo tarefinhas de casa, né? Eu passo alguns desafios para o paciente ver, fazer durante a semana. Eu também, agora trabalhando online, fazendo alguns atendimentos online, eu passo alguns vídeos referente àquele tema que o paciente vem passando, alguns filmes, eu comento sobre algum personagem que vem sendo pautado, que é famoso, que o paciente se identifica. E então, com isso, até eu chegar no objetivo mesmo inicial para intervir, o paciente já resolveu aquilo e agora ele já está com outra forma de pensar e de resolver, e os desafios dele são outro. E geralmente a psicoterapia, né, comportamental, ela vai de 3 meses a 1 ano no máximo. Não é uma terapia que a pessoa fica presa, porque existe intervenção, é pontual e tem objetivo. O paciente vem para mim, eu estabeleço um objetivo, quero saber da história dele, por que e como ele chegou onde ele está, e aí a gente começa a trabalhar, a modificar, a correr atrás do que ele quer. Entenderam? Então por hoje é só. Eu agradeço a atenção de todos. Até mais!